Olá, muito boa noite, na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Eu sou o pastor Romano e mais uma vez estamos juntos para compartilharmos algo da palavra de Deus. E eu gostaria de estar lendo com você nesta noite o texto que se encontra lá no livro de 2 Reis, no seu capítulo número 8, verso 7 a seguir, que diz exatamente desta forma: certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Azael: vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte ao Senhor por meio dele, pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença. Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Azael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Azael saiu dali e voltou para o seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: o que Eliseu lhe disse? Azael respondeu: ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou-o e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor. Até aí a leitura da palavra de Deus. Nós encontramos aqui então, mais uma vez, o profeta do Senhor, o profeta Eliseu, sendo usado por Deus, sendo direcionado pelo Senhor. E nesta ocasião aqui nós encontramos este profeta na região de Damasco. Eliseu então foi enviado pelo Espírito de Deus ali para Damasco. E quando o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, soube que Eliseu estava em sua região, em seu país, prontamente ele chamou o seu principal oficial e disse a ele: olha, vá encontrar-se com o profeta Eliseu e consulte o Senhor Deus através dele a respeito da minha saúde, se eu vou me recuperar, se essa doença vai acabar tirando minha vida. Eu estou preocupado, eu preciso saber se eu vou morrer desta enfermidade ou não. Então orientou Azael que fosse ao encontro do profeta Eliseu. E disse ainda: não vá de mãos vazias, leve um presente para o profeta. E o texto bíblico fala que então Azael lhe preparou 40 camelos carregados com as melhores coisas, os melhores frutos, as melhores matérias-primas, ou melhor dizendo, os melhores produtos da terra de Damasco, para dar como presente ao profeta Eliseu. O texto ainda fala que quando Azael encontra-se com Eliseu, Azael então pergunta: olha, o rei, o meu senhor, me enviou-me até ti para perguntar-lhe a respeito da sua enfermidade, da sua doença, se ele vai se curar ou não. No momento, naquela ocasião, o profeta Eliseu, ele foi direto e reto. Ele disse: diga ao rei que certamente ele será curado. Diga ao rei que desta enfermidade ele
se recuperará. E quando o profeta Eliseu disse isso àquele homem, o profeta disse ainda algo mais. Da enfermidade com a qual ele se encontra, dessa enfermidade ele não morrerá, mas o Espírito do Senhor me revelou que certamente ele morrerá. E enquanto ele pronuncia essa palavra àquele homem, prossegue o texto dizendo o seguinte, que o profeta Eliseu começou a olhar fixamente para Azael. Olhou tanto para Azael que isso deixou Azael constrangido, Azael ficou sem jeito. E ao mesmo tempo que o profeta Eliseu estava olhando fixamente para Azael, o profeta então ele começa a chorar, ele começa a verter as lágrimas. Então Azael pergunta para o profeta: meu senhor, por que choras? E então o profeta Eliseu disse: me foi revelado pelo Senhor todo o mal que você fará à nação de Israel. Você incendiará os muros, você queimará as estruturas de Israel, você matará muitas pessoas, você matará os jovens de Israel à espada, você estará esmagando as crianças israelitas e você estará abrindo o ventre das mulheres gestantes, as grávidas de Israel. E quando aquele homem ouve então esta revelação vinda da parte de Deus, ele diz o seguinte: quem sou eu para que faça algo tão grande assim? Eu não passo de um cão, eu sou apenas um servidor, eu sou apenas um funcionário, eu sou apenas um empregado do rei. Mas então o profeta diz o seguinte: o Senhor me revelou que você será o próximo rei, você será rei da Síria, e esse mal virá sobre Israel através das suas ações, através dos seus atos. Nos diz então o texto bíblico que Azael volta para a sua região, volta para o palácio do rei, e o rei então, curioso, lhe pergunta, Ben-Hadad, ele pergunta a Azael: e aí, como foi? O que é que disse o profeta, o que é que disse Eliseu ao meu respeito sobre essa enfermidade? Eu vou me curar? Essa enfermidade vai tirar a minha vida? O que será de mim? Então Azael disse: olha, essa enfermidade não será o teu mal. Você vai se curar desta enfermidade. E o rei ali tranquilo, fica em paz, com o coração alegre, descansa, dorme. Mas o texto fala que logo no dia seguinte, Azael então ele faz algo terrível. Azael ele pega ali uma toalha, ele molha essa toalha, ele umedece a toalha e chega até o rei e sufoca o rei, tirando-lhe a vida. E assim então ele se torna o novo rei da Síria, assim cumprindo-se a revelação que o profeta Eliseu havia recebido do Senhor em relação a este homem. É uma narrativa terrível, é uma narrativa triste e forte, mas isso nos serve para uma coisa, para dizer o seguinte, que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Assim como Deus conhecia o coração do rei da Síria, Ben-Hadad, e assim como também Deus conhecia o coração do oficial do rei, Azael. Deus conhecia aquele coração completamente. E Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece os nossos pensamentos. Nós não podemos esconder nada
de Deus. Pois Deus nos criou, Deus nos formou, Deus nos constituiu da maneira que nós somos, e Deus sabe das nossas qualidades, mas também Deus sabe dos nossos defeitos. E o texto fala que aquele homem, quando chega até o profeta Eliseu para consultá-lo a respeito da saúde do seu rei, Deus então mostrou para o profeta Eliseu toda a maldade do coração daquele homem. De tal forma que o profeta, quando estava contemplando, quando estava vendo toda aquela maldade no coração de Azael, o texto fala que o profeta Eliseu, ele ficou paralisado. Ele ficou olhando fixamente para aquele homem, vendo tamanha crueldade, vendo tamanha maldade que havia escondida dentro do coração daquele homem. E a maldade era tanta que ele ficou um bom tempo olhando, ele ficou um bom tempo contemplando tudo o que o Senhor estava mostrando a respeito do coração de Azael. E Azael ficou constrangido, porque Azael não sabia o que estava acontecendo. Azael apenas contemplava o olhar fixo do profeta para ele, mas Azael não estava entendendo nada. Azael não estava compreendendo coisa alguma daquele momento. E aquilo que Deus estava mostrando para o profeta Eliseu era o profundo do coração daquele homem. Deus estava abrindo, desvendando a mente, o coração perverso daquele homem para o profeta Eliseu. E tamanha era a perversão, tamanha era a maldade, tamanha era a perversidade do coração daquele homem, que o texto sagrado nos fala que o profeta Eliseu começou a chorar naquele momento. E quando o profeta começa a chorar, Azael, ele interrompe aquele momento, ele quebra aquele momento de contemplação com a seguinte pergunta: meu Senhor, por que choras? O que está acontecendo? Porque estás chorando, estás vertendo lágrimas, o que acontece? E naquele instante então o profeta Eliseu disse: o Senhor me revelou toda a maldade que há no seu coração. E Deus me mostra que você será o novo rei da Síria. E Deus me mostra que você virá contra a minha nação, que você virá contra Israel, que você estará incendiando os muros, as estruturas de Israel, que você estará matando muita gente, você matará os jovens israelitas, e que você matará inclusive as crianças de Israel. E você, com a maldade que há em seu coração, você não poupará nem as grávidas, mas você abrirá o ventre, você fenderá o ventre das grávidas e as matará juntamente com as crianças que estão no ventre destas mulheres. É por esse motivo que choro, é pela maldade, pelo ódio que há em seu coração. E quando então aquela palavra é pronunciada, em momento algum Azael, ele negou a maldade do seu coração. Em momento algum ele ficou constrangido por aquela revelação, mas o texto fala que ele volta em silêncio, ele volta para o seu rei, e quando o rei então lhe pergunta sobre a sua saúde, ele responde: olha, você não morrerá desta enfermidade. O profeta disse que a enfermidade não o matará. E em que aquele homem então volta para a sua casa, para os seus aposentos, certamente tramando de que maneira tiraria a vida do seu rei. E então ali ele trama o plano diabólico em seu coração e executa. A fome de poder, a ganância naquele coração, então ele coloca em prática o plano maléfico de tirar a vida do seu soberano, de tirar a vida do seu rei, para então se apropriar do poder, da autoridade
e então colocar em prática toda a maldade que havia no seu coração. O texto fala, e nós já falamos, que então ele mata, ele assassina o rei e torna-se o rei no lugar de Ben-Hadad. Ele então agora é o novo rei da Síria. E Deus então conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. E Deus nesse exato momento Ele está contemplando o meu, o seu, o nosso coração. Ele sabe como nos encontramos, Ele sabe se há bondade e Ele sabe também se há maldade. Às vezes eu penso que conheço o meu coração, às vezes nós pensamos que conhecemos o nosso coração, mas a verdade é que nós não conhecemos o nosso íntimo, nós não conhecemos o nosso coração. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Somente Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa estrutura. Deus nos formou, Ele nos criou e Ele sabe o que há no nosso coração. Ele sabe o que há lá no nosso íntimo. Deus conhece o teu coração, amado ouvinte. Deus conhece a sua estrutura. A palavra de Deus diz lá no Salmo de número 139 o seguinte: Senhor, Tu me conheces e me sondas. Ou seja, o Senhor não apenas conhece-nos, mas Ele sonda, Ele investiga o nosso coração. O texto prossegue dizendo o seguinte: sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Deus sabe de tudo em nossas vidas. Ele sabe quando nós nos sentamos para descansar, quando estamos descansando. Ele sabe quando nós nos levantamos, quando estamos em atividade, fazemos alguma coisa. Deus conhece. E de longe, o Senhor percebe os nossos pensamentos. Sim, o Senhor conhece o meu e o seu pensamento. O Senhor conhece o meu e o seu coração. O Salmo 139, ele prossegue dizendo o seguinte ainda: sabes muito bem quando trabalho e muito bem quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Então todas as coisas aos olhos de Deus são conhecidas. O verso 4 fala: antes que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Isso mostra que o nosso Deus, que Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então, antes que o pensamento chegue em nossa mente, antes que nós venhamos a dar luz a algum pensamento, a alguma ideia, o Senhor já sabe o que estaremos pensando. O Senhor já sabe o que estaremos proferindo, qual palavra estaremos mencionando. Antes que a palavra venha aos nossos lábios, venha em nossa língua para ser proferida, o Senhor já conhece qual palavra será. E o Senhor sabe com qual intenção, com qual pensamento nós estamos pronunciando. O Senhor sabe se as palavras são reais, são autênticas, se as palavras são falsas ou se as palavras são verdadeiras. O Senhor conhece antes que a palavra, antes que o pensamento chegue em nós, o Senhor já conhece. O texto fala que o Senhor nos cerca por todos os lados, o Senhor nos cerca pela frente, o Senhor nos cerca por trás, o Senhor está ao nosso redor e o Senhor põe a sua mão sobre as nossas vidas. É dessa forma que o Senhor nos cerca, que o Senhor nos conhece, que o Senhor nos entende. E o salmista Davi, ele expressa da seguinte maneira que tamanho conhecimento para ele era maravilhoso demais. E isso estava além do seu alcance, é muito elevado, tão elevado que ele não podia compreender, que ele não podia entender. E isso também se enquadra em nossas vidas. A onisciência de Deus,
A maneira como Deus conhece as coisas, para nós é inconcebível, para nós não é compreensível. Isso está além do nosso entendimento. Mas Deus é Deus e Ele conhece todas as coisas, inclusive o nosso coração, a nossa intimidade, o nosso íntimo. Ele conhece toda a nossa bondade, mas também conhece toda a nossa maldade. E se Deus é assim, para onde nós podemos fugir de um Deus dessa magnitude, de um Deus tão poderoso como esse? É por isso que Davi ele prossegue nesse salmo dizendo no verso 7 da seguinte maneira: para onde eu poderia escapar do teu Espírito? E para onde eu poderia fugir da tua presença? Pois se eu subir aos céus, ali tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, ali também tu estás. Se eu subir com as asas da alvorada e for morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me sustentará. E mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, que a escuridão vai me encobrir da tua presença, até naquele momento a tua luz vai estar sobre a minha vida e o Senhor vai estar contemplando o meu ser. O Senhor estará contemplando a minha alma. Tu criaste o íntimo do meu ser e me formaste no ventre da minha mãe. Ele começa então agora a descrever que Deus o conhece tão bem, que Deus é tão poderoso, que quando ele estava sendo formado no ventre da sua mãe, quando ele estava sendo criado, entretecido, lá dentro da barriga da sua mãe, o Senhor já sabia, o Senhor conhecia, o Senhor estava naquele momento, naquela ação, contemplando todos estes acontecimentos. E ele ali fala o seguinte: eu te louvo porque tu me fizeste de um modo especial e admirável. As tuas obras, ó Deus, elas são maravilhosas, e disso eu tenho plena certeza. E ele fala: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e criado nas profundezas, no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, os teus olhos viram o meu embrião, e todos os meus dias foram determinados pelo Senhor, e foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles viessem a existir. Amado ouvinte da palavra de Deus, isso nos faz lembrar que realmente Deus nos conhece, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso ser. E o Senhor neste momento está olhando para a minha vida, está olhando para a sua vida. O Senhor está olhando para as nossas vidas, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa alma, Ele nos enxerga lá no fundo. Os olhos do Senhor alcançam onde olhos nenhum pode alcançar. O Senhor conhece a nossa intimidade, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa alma, afinal de contas Ele nos formou, Ele nos criou. É exatamente isso que o salmista diz no Salmo 139, que quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Deus se fazia ali presente, essas coisas já eram conhecidas aos olhos de Deus. Então Deus nos conhece, Deus sabe quem somos e não tem para onde nos esconder, não tem como fugir da presença, não tem como fugir dos olhos de Deus. E se Deus então contempla o nosso coração, vamos pedir agora então a Deus neste momento que nos perdoe do nosso pecado, que Deus possa perdoar a maldade da nossa alma, que Deus possa perdoar a maldade do nosso ser, que Deus possa perdoar a maldade do nosso coração.
a maldade que tem pairado em nossas mentes, a maldade que tem sido presente em nossas vidas pelos nossos atos ou até mesmo pelas nossas omissões, porque nós muitas vezes podemos fazer o bem, podemos ajudar, podemos auxiliar, mas nós somos maldosos através da omissão, nós não fazemos nada, nós simplesmente cruzamos os braços e achamos que não é nosso dever, que não é nossa obrigação, que não é nossa responsabilidade, enquanto que na verdade sim, é nosso dever, é nossa responsabilidade, é nossa obrigação ajudar o nosso próximo, ajudar aquele que está em dificuldades. A palavra de Deus diz que quando nós pudermos fazer algo, quando nós pudermos ajudarmos o nosso próximo e nós assim não fazermos, nós estamos errando, nós estamos pecando. É isso que nos ensina, que nos orienta a palavra de Deus. Então é necessário que nós venhamos a nos humilharmos e pedirmos perdão a Deus. E pedimos a Deus para que, quando contemplar a maldade em nosso coração, para que o Senhor possa nos revelar essa maldade, para que o Senhor possa falar conosco que nós estamos errados, que existe o mal em nosso ser, que existe o mal em nossa alma. E quando Deus nos mostrar, quando Deus nos revelar, que nós tenhamos um coração quebrantado, que nós tenhamos um coração humilde, para que nós possamos pedir a misericórdia de Deus, para que nós possamos pedir o perdão de Deus. Aquele homem, Azael, quando a maldade do coração dele foi revelada, foi exposta diante dos seus olhos toda a maldade que havia no seu coração, ele não se arrependeu, ele não se humilhou, ele aceitou a sua maldade, aceitou o seu erro, e parece-nos que ele até se orgulhou de tanta maldade que havia no seu coração. Parece-nos também que ele até se alegrou, porque foi-lhe revelado que ele seria rei. E ele não se preocupou do mal que ele poderia fazer, mas a sua fome de poder, porque ele estaria sendo o próximo rei. Ele então não se arrependeu, não ficou preocupado com tanta desgraça que ele traria às pessoas. Que nós possamos ter um coração quebrantado, que nós possamos ter um coração contrito, que nós possamos ter um coração humilde. E quando Deus revelar toda a maldade do nosso coração, toda a maldade do nosso ser, nós possamos nos arrepender, possamos pedir perdão, possamos pedir clemência a Deus, para que o Senhor possa apagar esse mal, para que o Senhor possa limpar toda impureza da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, para que nós possamos sermos aceitáveis aos olhos do Senhor, que sejamos instrumentos de Deus, e que não venhamos a termos a ilusão que podemos esconder alguma coisa de Deus, porque Deus conhece-nos em nosso íntimo, Deus nos conhece em nossa intimidade, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o nosso presente, e Deus também conhece o nosso futuro. Deus conhece as nossas vidas, amado ouvinte, Deus conhece o nosso coração. Então vamos pedir para Ele que venha tirar todo o mal, toda impureza. Vamos pedir a Ele que venha nos purificar a nossa alma, purificar a nossa mente e nos fazermos agradáveis aos Seus olhos. E que possamos nós, na direção de Deus, possamos nós sermos instrumentos de Deus para fazermos a diferença neste mundo que sofre, neste mundo que falta amor, neste mundo que falta misericórdia. Que possamos ser instrumentos de Deus, para que Deus possa então, através das nossas vidas, saciar as pessoas que estão sofrendo, que estão com seus corações doídos, mediante a tanta maldade, a tanta coisa ruim que vem acontecendo. Que então eu e você possamos refletir, que nós possamos refletir nesta noite com esta palavra dura, uma palavra dura,
mas uma palavra necessária e importante para mim e para você. Sabe, às vezes é necessário que Deus venha falar duro ao nosso coração. Às vezes é necessário que Deus venha dar um chacoalhão em nossas vidas, para que nós possamos colocar as ideias no lugar, para que nós possamos acordarmos para a realidade e entendermos que o nosso coração deve estar nas mãos de Deus, um coração limpo, um coração purificado, um coração lavado, um coração remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa me abençoar e que possamos pedir a misericórdia de Deus, para que Deus possa limpar toda impureza, toda maldade, toda tranqueira, toda sujeira, tudo aquilo que não presta, que Deus possa realmente lavar, purificar a nossa vida, purificar a nossa alma, purificar a nossa mente, purificar realmente as nossas vidas, que possamos tomar um banho da pureza de Deus em nossas vidas, para que possamos ser agradáveis e aceitos aos olhos do Senhor e que possamos ajudar o nosso próximo, ao nosso semelhante que está sofrendo, que está realmente no momento crítico de suas vidas. O mundo sofre, o mundo geme, há muita maldade no mundo, mas Deus é amor, Deus é a bondade, Deus quer abençoar vidas e Deus quer te usar, Deus quer me usar como canal, como meio, como veículo, como instrumento nas suas mãos para fazer a diferença neste mundo tão sofrido. Mas, primeiramente, para que isso possa acontecer, é necessário que sejamos purificados, que a maldade do nosso coração seja removida, seja tirada do nosso ser pelo poder de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. E neste momento eu gostaria de orar pela sua vida e também pela sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome santo e poderoso de Jesus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor possa estar purificando o meu coração, que o Senhor possa estar purificando o coração deste ouvinte, que o Senhor possa estar purificando o coração, Pai, da sua família, que sejamos, ó Pai, purificados, que toda maldade, que todo egoísmo, que todo pecado, Deus, que todo mal, que toda impureza que estiver em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, que o Senhor possa purificar, que o Senhor possa tirar, e que nós possamos, ó Pai, nos arrepender e pedirmos a Ti o perdão, ó Pai, do nosso mal, da maldade que nós temos praticado, e nos colocarmos em Tua presença como instrumentos, como um veículo para que o Senhor possa usar as nossas vidas, para sermos, ó Pai, instrumentos para edificação, para abençoar outras pessoas que estão em sofrimento, que estão chorando em meio, ó Pai, a tanta maldade que existe neste mundo. Existe muito mal, existe muita maldade, Pai, mas remove o mal do nosso coração, porque reconhecemos que não somos perfeitos, reconhecemos que falhamos, que erramos de muitas maneiras e de muitas formas, mas nós pedimos neste momento, nos purifica e nos perdoa da maldade que há em nosso coração, e que nós possamos entender e compreender que o Senhor nos entende, que o Senhor nos conhece, e que o Senhor sabe do nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. Deus, é o que eu oro nesse instante, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro, onde estaremos juntos falando e comentando algo mais acerca da santa e gloriosa Palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.